Vamos lá. Então, caderno 3, capítulo 9, o romantismo na Europa. Mas como eu falei, a gente já estudou sobre as origens do romantismo. Nós analisamos esse quadro e vocês viram aqui que se trata de um quadro do Eugène Delacroix. Ele pintou em 1830, mas na verdade faz uma menção à Revolução Francesa, né? Uma menção à Revolução Francesa. Por que ele faz menção àquele movimento? Porque foi o movimento que colocou a burguesia no poder. E eu falei para vocês que o romantismo é a arte da burguesia. É a arte que vem aí, que vem ao encontro dos ideais da burguesia, tá? Então vocês já anotam isso. E o que era a burguesia naquela época? Era a classe social em ascensão. Eles tinham poderes, eles tinham o poder político, eles tinham o poder econômico, né? Eles conquistaram o poder político com a Revolução Francesa, eles tinham o poder econômico por causa da industrialização, certo? Por causa da industrialização, mas eles não tinham o status social. Porque o que era o status social? Eram aquelas famílias de berço, famílias de classe alta, famílias da antiga nobreza, famílias que pertenceram à nobreza, que ainda existiam os resquícios daqueles títulos, né? Aqueles títulos de nobreza. Apesar de não haver mais monarquia, mas ainda existia o status social. Então, com relação a essa questão do status social, é que acabou que a burguesia fazendo uma espécie de associação com a antiga nobreza. A burguesia entrava com a filha para o casamento, com o dote, oferecia um dote, porque as famílias da antiga nobreza estavam falidas, então a burguesia oferecia as filhas em troca de um dote, e alguém, uma pessoa da nobreza, casava com aquela menina, né, isso recebia o dote e trazia para aquela família o status social, entendeu? Então, era uma troca de dinheiro por status social, e o casamento arranjado pela tradição da burguesia terminou virando assunto de crítica dentro do próprio romantismo. Tá? Tem um momento que o romantismo coloca como auge, como normal, natural, que a menina não pode recusar, inclusive nas histórias onde as moças ou os rapazes recusam esse tipo de combinação que era feita do casamento, termina sempre em tragédia. Por quê? Porque para eles, quando eu digo eles, é a burguesia, é a sociedade burguesa. Para a sociedade burguesa, a palavra deles tinha que ser o passaporte maior, entendeu? O aval maior deles é a palavra dada. Então, uma vez que a família é altamente patriarcal, você vê que a mulher ela tem um papel secundário no romantismo, então a família ela é patriarcal. Então, uma vez que o pai decide o caminho dos filhos, é o pai que decide o que vai ser cada filho, esse vai ser doutor, aquele vai ser padre, e essa aqui vai casar com fulano de tal. Então, era tudo decidido pelo pai. E uma vez que o filho não cumprisse com esse destino, as próprias histórias românticas tratavam de condenar essas pessoas ao pior castigo que pudesse existir, a loucura, a morte, tá bom? Por quê? Porque eles iam de encontro com as convenções sociais da época. Então, podia-se fazer tudo no romantismo, menos ir contra as convenções sociais da burguesia. E esse quadro representa bem esse momento em que a burguesia toma o poder, ok? Entendido? Então, nós falamos também na aula passada. Sobre o que mais nós falamos na aula passada? Nas origens do romantismo, certo? A gente viu algumas características, valorização do indivíduo, a exaltação dos sentimentos, e a gente viu que o romantismo começou na Alemanha com Goethe. Goethe publicou o romance Os Sofrimentos do Jovem Werther. Isso está aqui, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que para a época era um romance polêmico, certo? É um romance polêmico, porque se tratava de uma história de amor, uma história de amor, de um amor não correspondido, e que tem um final altamente trágico, né? Com o suicídio de um jovem de 17 anos. Ele comete suicídio porque não consegue aceitar a viver sem a pessoa que ele ama. Mas, dentro desse material do Goethe, tem também o poema Fausto, que foi escrito, ele durou quase 40 anos para ser escrito. O Goethe, quando morreu, ainda deixou o poema inacabado. E é um poema que fala sobre a trajetória de um médico que teria feito um pacto com o demônio
E nesse pacto entraria aí a questão da imortalidade, né? Entrava aí a questão da imortalidade, fez um pacto com o diabo e aí ele se torna imortal. Mas, na verdade, o que ele queria era resgatar o seu grande amor. No fundo, é uma história de amor. Ele queria, através do tempo, esperar a volta da mulher amada, porque eles acreditavam na ressurreição. Então, eles queriam que voltasse a mulher. Então, ele queria viver mais tempo para encontrá-la novamente. E ele vai terminar que ele vai encontrando várias vezes essa mulher que ele ama, né, de forma diferente. Aí todas as vezes elas vão morrer e ele vai continuar vivendo. Então a vida eterna termina sendo uma maldição para ele. Por isso que é um poema macabro, de caráter satânico, e isso aí também foi levado para a literatura romântica e se desencadeou no quê? No romantismo da Inglaterra, porque na Inglaterra o romantismo se desenvolveu como ultra-romantismo, o exagero do romantismo, o pessimismo ao extremo, e o seu maior representante foi Lord George Noel Gordon Byron, mais conhecido como Lord Byron, que morreu aos 36 anos de idade, mas deixou um legado para todas as gerações, como dizia o José de Alencar, em uma de suas biografias, ele disse que naquela época todo mundo queria ser Byron, então os jovens começaram a copiar o estilo de vida do Byron, não apenas a literatura, mas o estilo de vida do Byron, e o Byron ele era boêmio, o Byron ele era excêntrico, viveu uma vida de excentricidades. E entre essas excentricidades, ele amou muitas mulheres, também foi amado por muitas mulheres, mulheres casadas, mulheres não casadas, mulheres comprometidas, mulheres não comprometidas, mas ele também abriu seu leque de amor também para amar outros homens, foi amado por homens, teve muitas felicidades e muitas infelicidades, e a sua literatura é inspirada na exaltação, na crítica social, é uma poesia violenta, marcada pela tristeza, pela solidão, pela infelicidade, pela insaciedade e pela morte. Então, esses temas estão sempre presentes aí na literatura de Byron. Byron publicou poemas como A Peregrinação de Childe Harold, que é considerado, aliás, são contos considerados os melhores da história dele. Inclusive, em cima desse livro, das Peregrinação de Childe Harold, foi que o brasileiro Álvaro de Azevedo criou também os contos de Noite na Taverna, que a gente vai discutir aqui durante as aulas de romantismo, e deixou uma obra inacabada, que é o livro Dom Juan, ok? E quando a gente fala de Dom Juan, a gente imagina logo que Dom Juan seja a personificação do encantamento, da beleza, da sedução, da conquista amorosa, mas no fundo, Dom Juan também é um personagem satânico, uma vez que ele leva todas as pessoas que ele ama à destruição e à morte, ok? Todas as mulheres que passaram pela vida de Dom Juan foram destruídas socialmente, moralmente e até fisicamente. Tá bom? Por quê? Porque eram mulheres proibidas, eram sempre mulheres proibidas que ele queria apenas conquistar. A única finalidade do amor de Dom Juan é a conquista. Depois que ele conquista, ele perde o interesse pela pessoa e ela cai aí ela cai como é que a gente pode dizer? No menosprezo, né? Ela passa a ser menosprezada por ele e muitas não eram retornadas ao seio familiar, deixaram família, abandonaram casamentos, abandonaram noivos, em prol desse amor por ele, pelo Dom Juan, e quando ele conquista, quando finalmente elas se entregam a ele, ele vai embora, partir para uma outra jornada. Isso aí deixava as mulheres realmente em estado de calamidade, tá certo? E algumas, inclusive, viravam até prostitutas. E isso também é contado nos contos de Noite na Taverna, do brasileiro Álvares de Azevedo. Tá aí o personagem mais famoso da literatura de Byron, né, da literatura byroniana, que é o personagem Dom Juan. Tia, ele inventou esse personagem? Não, ele fez uma compilação. E o que é uma compilação? Por isso aquela expressão Dom Juan barato. Exatamente, Dom Juan barato, relacionado a homens que gostam só de conquistar. É isso mesmo, por isso tem esse comentário aí, né? Existe essa expressão de Dom Juan barato, porque é um tipo de pessoa que só dá valor ao momento da conquista. E depois de conquistar a pessoa, ele despreza, tá bom? Levando elas, então, ao desespero e muitas vezes a uma vida marcada por tragédia, abandono. Esse abandono, gente, consiste inclusive nas mulheres terem, para sobreviver, elas terem que virar prostitutas, tá bom? Já que a família jogava para fora de casa. Então, como eu disse,
É um personagem criado, inventado? Não é. Dom Juan ele é inspirado em outros personagens e em vários tipos sociais observados por Byron. Então, Byron conheceu esse tipo de pessoal, esse perfil, né, em si mesmo. Ele também tinha esse perfil aí de conquistador, certo? Mas ele também já tinha lido, olha, outras obras como O El Burlador de Sevilha. Ele já leu também lá na Espanha, tinha o Don Giovanni, né, a lenda de Don Giovanni, que inclusive é chamado de Casablanca no cinema, tá bom? Então ele, na verdade, só se inspirou nesse tipo de personagem, olha aí, ó, demoníaco, seduz as mulheres para a destruição moral ou para a própria morte, tá? Ele leva as pessoas à destruição moral ou à própria morte. Aí a gente viu, olha aqui que eu falei para vocês, eu disse o quê? Castro Alves traduziu poemas de Byron, pegou poesia de Byron e trouxe para a língua portuguesa. Isso aqui é um feito, porque naquela época nós não tínhamos esse trabalho de tradução, viu? Não havia aí a tradução Herbert Richard. Existia cada um que quisesse ler, tinha que se virar. Como é que a gente diz aí? Uma expressão que diz, eu que lute, né? Eu que lute para entender o poema de Byron, porque não tinha tradução. Aí Castro Alves traduziu o poema dele preferido de Byron, que foi Uma Taça Feita, versos escritos numa taça feita de crânio humano. Não te assuste. Não fugiu o meu espírito. Vê em mim um crânio, o único que existe, do qual, muito ao contrário de uma fronte viva, tudo aquilo que flui jamais é triste. Vivi, amei, bebi, tal como tu. Morri, que renuncia a terra aos ossos meus. Enche, não podes injuriar-me. Tem o verme lábios mais repugnantes do que os teus. Onde outrora brilhou talvez minha razão, que foi no crânio, né, gente? Para ajudar os outros, brilhe agora, e substituto haverá mais nobre que o vinho, se o nosso cérebro já se perdeu? Então, é a caveira aí, é o crânio dialogando com o ébrio, com o bêbado, tá bom? Dizendo, bora, não tenha medo não, pega esse restinho de osso que sobrou de mim e encha de vinho. Onde antes brilhou uma mente, por que não agora enchê-la de vinho e satisfazer o teu ego, né? Bebes enquanto puderes. Quando tu e os teus já tiverdes partido, uma outra gente possa te redimir da terra. Olha só, gente, uma prática do Byron e de uma sociedade a qual ele pertencia era abrir sepulturas, violar as sepulturas, roubar cadáveres. Ele foi acusado de tudo isso, viu, gente? Ele invadia sepulturas, roubava cadáveres e faziam algumas experimentações. Tinha, inclusive, quem denunciou a necrofilia, de que havia sexo, né, a troca de sexo aí com defuntos. Acreditem, eles eram capazes da necrofilia, de sexo com defunto. E aqui no Brasil também, como eu falei, todo mundo queria ser Byron. Teve também jovens lá da Universidade de São Paulo, na época de 1860, 1850, né, que tentou copiar o modelo byroniano, fundando aí uma sociedade que se encontrava à noite, que bebia sangue, que fazia um pacto de sangue para entrar na sociedade, invadiam cemitérios, violavam sepulturas e praticavam também a necrofilia, dentre muitos outros crimes, tá bom? Então isso daí também aconteceu aqui no Brasil e é relatado dentro dos livros que retratam bem o que foi a época do romantismo. Aí aqui já está falando sobre isso, né? Bebe quando puderes, quando tu e os teus já tiverdes. Ai. O que é que o João Pedro está dizendo aqui? Por isso que cafajeste, né? Que foi o mais bizarro que eu já ouvi na minha vida, esse cara não prestava. Pois é, mas para ele, assim, era um estilo, tá? É um estilo de vida. Aí ele diz, ele era muito rico, gente, muito rico. Então ele diz mais assim, já tivesse partido, uma outra gente possa te redimir da terra. Ele acha que tirar os restos mortais lá da sepultura é redimir a pessoa da terra. Possa te redimir da terra, que abraçar-te, Fábio, só um minuto, meninos, que abraçar-te e festeje com o morto a própria rima tente. Olha do que ele está falando, os cachorros estão correndo atrás do gatinho lá fora. Olha o que ele está falando, que ele acha, sim, interessante que alguém vá lá na sepultura, tire o morto da sepultura e vá fazer festa com eles, né? E por que não? Se as fontes geram tal tristeza, através da existência, aí ele chama a existência do que a vida é o quê?
curto dia, porque eles morriam muito jovem, muito cedo, redimidas dos vermes e da argila, ao menos possam ter alguma serventia. Então, eles acham que é melhor resgatar os corpos que estão enterrados e fazer alguma coisa com eles aqui, do que deixá-los lá jogados aos vermes. O que justificava as invasões na sepultura, a necrofilia e tudo mais que era praticada aí por essa turma da segunda geração romântica. Gente, isso tudo vai acontecer no Brasil também, tá bom? Ele vai influenciar aí, tá? Ele vai influenciar vários grupos no mundo inteiro, dentre eles os grupos de poetas brasileiros. Tudo bem? Podem comentar. Gosto quando vocês comentem aí, porque quando vocês comentam, a aula fica bem mais interessante, mostrando que vocês pegaram tudo isso. Aí, como eu falei para vocês, o romantismo chegou à França. E lá na França, o romantismo vai ganhar uma nova história, um novo caractere. Que caractere é esse? Vai ganhar o engajamento político e social na literatura, principalmente de Victor Hugo. Ok? Então, quando você fala do romantismo francês, você está falando do romantismo de engajamento. Vejam só, 3 momentos do romantismo na Europa. Primeiramente, na Alemanha, ele se consagra como nacionalista, ufanista, aquela mania de exaltar a terra, de falar bem da terra, de voltar à Idade Média. O saudosismo também faz parte da primeira geração. O que é o saudosismo? É o retorno à era medieval, de resgatar os nossos heróis, a nossa história. Entenderam? Então, o primeiro momento do romantismo, que se consagra lá na Alemanha, com Goethe ainda, é um momento que você chama de literatura nacionalista, ufanista e saudosista. Anotaram? Primeira geração, nacionalista, ufanista e saudosista. Aí você vai para a segunda geração, que acontece lá na Alemanha, lá na Inglaterra, que aí você tem o personagem Byron. Quem é a inspiração da segunda geração? Byron. E que tipo de poesia ele fez? Poesia ultrarromântica, chamada de mal do século, chamada de pessimista, chamada de macabra, satânica, que foi a segunda geração. Tá bom? Então, a segunda geração é marcada por aquelas características de Byron, da exaltação da morte, entre outras formas de exaltação, né? Exaltação do amor, exaltação da mulher, exaltação da morte, mas tudo é levado a 1000, tudo muito hiperbólico, tudo muito ao extremo, sentimento ao extremo, individualismo ao extremo, egocentrismo. O eu se torna o centro de tudo. E aí a literatura romântica chega à França, onde ela ganha essa embalagem, onde ela ganha esse rótulo do socialismo, tá bom? Já se aproximando o quê? Do realismo. Já começa a se aproximar do realismo. Porque na visão de Victor Hugo, o que ele vai defender agora não é mais a sociedade burguesa idealizada. Ele vai mostrar a exploração do trabalho do povo pela sociedade burguesa, que é a sociedade industrial. Entenderam? Então, essa temática começa a aparecer. Tem livros dele como Os Trabalhadores do Mar, onde ele enfoca essa exploração do proletariado, como chamado proletariado. Tem outro livro dele chamado Os Miseráveis, onde ele conta a história também da Revolução Francesa, né? Que toda a Revolução começou a partir de um homem que roubou um pedaço de pão. O cara roubou um pão e foi para a cadeia. Isso daí gerou todo aquele conflito que durou 10 anos e terminou com a ascensão da burguesia ao poder e a extinção da nobreza. Beleza? E o que mais? Então, essa terceira geração é a geração de poesia social. A geração voltada para o lado mais social, um lado mais politizado, um lado mais consciente. Porque a terceira geração, eles não estão preocupados com o eu. Ah, eu vivo, eu morro, eu amo. Eles não estão preocupados com a pátria, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Eles estão preocupados com o outro, com a situação da pobreza, da miséria, com a organização política e social da sua realidade, do seu tempo. Eles são contemporâneos. Eles não vão explorar o passado, como fez a primeira geração. Eles não vão voltar para dentro do seu próprio ego, como fez a segunda geração. Eles são contemporâneos, eles olham para o seu momento presente e eles tentam ajudar de alguma forma a melhorar aquela realidade, projetando as mudanças para o futuro, que é o que você vai encontrar na poesia de Castro Alves, que é o livro que você está estudando, Espumas Flutuantes. Não é verdade? O que é que vocês vão encontrar lá? Vocês vão encontrar exatamente essa projeção aí
do eu lírico sobre o futuro. Eu não acredito que o presente seja capaz de resolver. No entanto, se eu conscientizo as pessoas agora no presente, pode ser que eu tenha o resultado dessas ações no futuro, tá bom? E você vê poesias como Mocidade e Morte, né? Tem lá no livro Espumas Flutuantes, vocês procuram o poema Mocidade e Morte, onde ele fala muito bem sobre essa projeção de esperança na melhoria de uma vida melhor, tá bom? Nesses jovens que serão o futuro. Ok? Então tá aqui, romantismo na França, principal representante a gente falou também na aula passada, né? Eu destaquei Alexandre Dumas pai e o Alexandre Dumas filho. O Alexandre Dumas pai é escritor de livros ontológicos, né? Como o Conde de Monte Cristo, como Os Três Mosqueteiros, um por todos, todos por um, né? Frase que ficou aí marcada na nossa memória e para sempre. E também escreveu histórias como O Homem da Máscara de Ferro, que é, na verdade, uma continuidade da história dos Três Mosqueteiros, tá? Tem os Três Mosqueteiros e tem o Homem da Máscara de Ferro, que aparece em personagens semelhantes, tipo D'Artagnan, né? D'Artagnan aparece aí nessas duas obras, que foi um personagem histórico, tá bom? Alexandre Dumas Filho escreveu A Dama das Camélias, contando a história de uma cortesã. Na época, cortesã é a prostituta de luxo, tá? Esse termo cortesã identificava uma prostituta de luxo, uma mulher que vivia de favores, né, de homens, tinha relacionamento com homens comprometidos, homens casados, vivia no luxo, sustentada por esses homens. Mas ela não tinha vários homens, ela tinha o seu homem, aquele que vai sustentá-la. E aí, esse aí virava um rodízio. Ela ficava com quem oferecesse mais dinheiro. Então, ela não tinha compromisso sentimental com ninguém, ela tinha compromisso financeiro com quem pagasse mais para viver com ela, tá bom? Essa temática também foi trazida para a literatura brasileira pelo José de Alencar, quando ele publicou o romance Lucíula. O romance Lucíula é bem a cara de A Dama das Camélias, a história de uma cortesã. Tudo bem? E na poesia do Castro Alves, você encontra também essa temática da mulher cortesã, da mulher que recebe o homem em sua casa, ela faz bailes, ela é da alta sociedade, ela faz os bailes, tá bom? Recebe esses homens em casa e fica trocando de parceiro à medida que é conveniente a ela. É só você ler o poema O Adeus de Teresa. Então você procura lá no livro de Espumas Flutuantes e você lê o poema O Adeus de Teresa, que ele vai falar exatamente da relação de um jovem com uma cortesã. Tanto que o ambiente, a festa, né, o tipo de amor carnal que ele desenvolve com ela, e lá no final, a troca do amor. Quando ele volta, ela já está nos braços de outro homem. Então, isso daí não era não é uma característica das mulheres românticas daquele período. Isso aí é uma característica dessa classe social aí, dessa classe de mulheres que eram as cortesãs. Tudo bem? Entendido? Que hoje nós chamamos por outro nome, né? Hoje elas são chamadas de garotas de programa, hoje elas são chamadas de... Como é que chama agora? A palavra usada? Vamos lá, me ajudem. Não sei o que... Estou tentando lembrar uma palavra inglesa que eles usaram até numa novela aí, Sugar Baby, né? Sugar Baby. Hoje elas são chamadas de Sugar Baby, de outros nomes aí, mas dá no mesmo, tá bom? A atitude é a mesma. Aí tem Jules Verne, gente, ele é o projetor do romance de ficção científica. O cara inventou até o submarino, o cara criou a viagem à Lua. Foi o primeiro a descrever uma viagem à Lua e realmente aconteceu 100 anos depois, do mesmo jeitinho que ele havia, sabe? Parece que pegaram o romance do Jules Verne e transformaram num roteiro de cinema. Vocês têm que lembrar que em 1969, que foi o ano que aconteceu a ida do homem para a Lua, estava inaugurando também os efeitos especiais, né, lá nos estúdios, né, nos estúdios de Hollywood. Então, olha só, muita coincidência. 1969, a inauguração dos efeitos especiais está em alta, né, que é quando a década de 70, inclusive, vai ser lançado Jornada nas Estrelas, que é todo feito no espaço. Então, assim, vão ser criados esses efeitos especiais projetando o homem no espaço, etc. e tal. E do mesmo jeito que aconteceu no romance do Jules Verne, publicado em 1869, em 1969 também, da mesma forma, aconteceu aí a viagem do homem à Lua. Até parece que a viagem do homem à Lua, lá nos Estados Unidos, foi a base do roteiro do romance do Jules Verne. É só vocês
a comparação. E esse Victor-Marie Hugo é nada mais do que ele, Victor Hugo, que hoje você conhece mais como marca de bolsas caríssimas aí dos acessórios femininos, tá bom? Mas que foi um grande escritor romântico que influenciou toda uma geração. Então, resumo, quando você chega a Portugal, tu vai encontrar o resumo desses momentos do que aconteceram na Europa. Portugal também país europeu, só que um pouco mais atrasado do que o restante do continente. Entenderam? Portugal está sempre em atraso com relação ao que acontece no continente e no mundo. E no mundo, tá bom? Com exceção do Cristiano Ronaldo, tudo lá está em atraso, ainda hoje. Então, o romantismo, que começou na Europa em 1779, só vai chegar a Portugal em 1825, certo? Com a literatura do Almeida Garré. João, deixa eu lembrar o nome dele, João Antônio Leitão de Almeida Garré. Não, tá pouco, o nome dele tem uns 12 nomes, estou dizendo só alguns aqui. Então, Almeida Garré vai ser o criador do romantismo em Portugal, quando ele trouxe o poema Camões, onde ele conta a história desse grande poeta nacionalista, vejam só, ele conta a história desse grande poeta nacionalista, que foi Camões, resgata a memória histórica de Camões, que o povo de Portugal já havia até esquecido. Por quê? Porque 1825 é exatamente a data, o período que se comemorava os 300 anos de Camões. Aí foi feito tipo um concurso, né? Para ver quem elogiava, quem fazia a melhor história aí. E aí você tem quem ganhou o concurso foi exatamente o poema Camões, de Almeida Garré. Então, a gente pode separar a literatura romântica de Portugal, que aconteceu entre 1825 a 1865, ou seja, em Portugal, o romantismo durou exatamente 40 anos, né? 40 anos. Nós temos 3 momentos aí para o romantismo de Portugal. Primeiro momento é o momento nacionalista, todo mundo sabe, todo o primeiro momento é baseado na Alemanha. Nacionalismo, saudosismo, que é aquela volta ao passado, o medievalismo, tudo isso vai acontecer. Os autores que se destacaram nessa primeira fase foram o Almeida Garré, com poemas, ele fez poesia, ele fez teatro. Gente, tem uma peça teatral dele que é fantástica. Frei Luís de Souza, vocês podem anotar. Frei Luís de Souza, de Almeida Garré. É um dos melhores peças literárias do mundo. Tá? Falando em peça teatral do mundo, as melhores, sabe o que eu consegui ontem em PDF? Eu consegui Fausto, do Goethe. Eu consegui o livro Fausto, do Goethe, em PDF. Se algum de vocês tiver interesse em ter esse livro para vocês, eu posso passar pelo WhatsApp, e se quiserem, eu posso deixar disponível no AVA, tá? Eu posso colocar lá no AVA como leitura suplementar, só para vocês passarem as férias, ter o que ler, pelo menos assim, iniciar, dar uma olhada, ver o que é, né? É interessante, tá? O poema Fausto eu consegui ontem em PDF e eu posso deixar lá disponível para vocês, tudo bem? Então, a primeira fase do romantismo em Portugal começa em 1825 e ela vai se estender ali pelo menos até 1850, tá? Ela vai virar quase esses 25 anos aí, somente trabalhando com essa literatura voltada para o historicismo, a história de Portugal, contado por Alexandre Herculano. Alexandre Herculano é o cara que conta a história, resgata a memória dos portugueses, lembrando as glórias de Portugal do passado, que são gloriosas mesmo, né? Portugal foi o primeiro país a conquistar aí a viagem ultramarítima, então também foi considerado um dos países mais católicos do mundo até hoje, então ele resgata essa tradição católica também de Portugal, ele mostra a bravura dos heróis de Portugal, e ele cria o romance capa-espada. Tia está falando de quem? Do Alexandre Herculano. Ele cria em Portugal o romance modelo capa-espada, quando ele publica o romance Eurico, o Presbítero. Tá? Eurico, o Presbítero, é a história de um jovem que se apaixonou por uma menina chamada Ermengarda. Anota, olha que nome lindo, gente. Ermengarda. Se vocês aí têm algum projeto de terem filhos um dia, né, já tem uma sugestão de nome, Ermengarda. Então, conta a história do jovem que se apaixonou pela Ermengarda e aí a família não permitiu o casamento.
e eles eram altamente, sabe, nessa hora eles são altamente ultrarromânticos, é tudo ou é nada. Então, como ele não pôde casar com a Emergarda, ele foi, então, ingressou para a igreja. Foi fazer parte da igreja. A Emergarda, ela era prometida em casamento a outra pessoa. E ela estava indo, né, de encontro a conhecer essa pessoa que ela foi prometida em casamento, que era um lorde, um duque, tem sempre um título de nobreza envolvido, como eu falei para vocês, é sempre uma mulher da burguesia indo casar com um nobre, com alguém da nobreza, em uma troca, né, de dinheiro por posição social, tá bom? Então a Emergarda estava indo aí conhecer esse noivo, tal, quando aparece do nada um cavaleiro negro, usando máscara, uma capa preta, uma espada na mão e a salva do dragão. Então, essa história é bem batido, é o Zorro, que a gente conhece na nossa vida, né? Esse romance capa-espada também foi defendido lá nos romances do Alexandre Dumas, quando ele coloca os três mosqueteiros, que também são capa-espada, entendeu? Então, esse gênero aí fica bem batido na literatura portuguesa com o Alexandre Herculano. E como eu falei para vocês, o Almeida Garré, ele trabalhou poesia, teatro e também fez alguns romances, como os Viagens à Minha Terra, imitando bem ali a literatura do Júlio Verne, né, que escreveu A Volta ao Mundo em 80 Dias, etc. Esse tipo aí. Então, essas obras tematizam questões pessoais e amorosas, principalmente na literatura do Almeida Garré. Ele trabalha muito com essa temática pessoal amorosa e tem também histórias políticas, né? Esse momento de histórico e político também do Alexandre Herculano e também pelo Almeida Garré. Eu digo até para vocês que o principal representante mesmo é o Garré, porque se você ler essa obra que eu recomendei a vocês, como a peça teatral Frei Luís de Souza, gente, é impressionante, é linda a história. Eu vou dizer mais ou menos o que acontece, porque nosso tempo é pouquinho, sabe? Eu fico olhando para o relógio aqui e contabilizando nosso tempo. Então, assim, é uma história interessantíssima. Vejam só, na história, conta a história da dona, deixa eu lembrar o nome dela, Madalena de Vilhena. Dona Madalena de Vilhena casou com Dom João VI, que era irmão do Dom Sebastião. Dom João e o Dom Sebastião morreram lá na Batalha de Alcácer-Quibir, não é verdade? Desapareceram, morreram não. É sebastianismo, viu? Eles resgatam, vou colocar aqui, ó. Eles resgatam aqui também o sentimento do sebastianismo, tá? Isso aqui também é resgatado nessa primeira geração. O sebastianismo, eu já havia falado, inclusive, em sala de aula para vocês. O desaparecimento do rei Dom Sebastião e aquela esperança do povo português de que um dia esse rei ia voltar e ia fazer de Portugal o quinto império do mundo, né? O quinto império do mundo. Então, tem esse mito do quinto império, o mito do Dom Sebastião, que volta aí para as histórias dessa primeira geração romântica, que é a geração nacionalista, geração ufanista, geração sentimentalista, saudosista. Anotaram isso, vocês não vão esquecer mais. Saudosismo, nacionalismo e ufanismo, primeira geração, tá bom? Então, ele conta a história de Madalena de Vilhena, que foi casada com Dom João. Dom João sumiu com o irmão dele na Batalha de Alcácer-Quibir. Muito bem, então ela ficou viúva. Só que a mulher viúva naquele tempo, na sociedade burguesa, ela tinha que esperar 7 anos de viuvez, uma vez que o corpo não foi encontrado, uma vez que não teve enterro. Então, ela tem que esperar 7 anos para que a igreja reconheça a pessoa como morto. Só que antes de ir para a batalha, o Dom João fez uma promessa para a sua esposa, Dona Madalena. Ele diz assim, olha, se alguma coisa acontecer comigo, você vai ser a primeira a saber. Tem muito de misticismo na história também, né? Ele diz isso, ele garante a ela. Não se preocupe, se alguma coisa acontecer comigo, você será a primeira a saber. E durante esses 7 anos de viuvez aí da Dona Madalena, ela não sentiu nada. Ele não apareceu em nada, não teve carta, não teve aviso, não teve nada. Ela sequer tinha a sensação de que ele tivesse realmente morrido. Inclusive, o criado deles, né, que fica um homem, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele era o criado do Dom João desde quando eles eram criança. Ele é o criado pessoal do Dom João. Ele começa a acompanhar a Dona Madalena, ele fica na companhia da Dona Madalena, todo lembrando, olha, ele está vivo, olha, ele está vivo, ele está vivo. Sempre lembrou isso, certo? Acontece que a Dona Madalena se apaixona por outro homem e ela quer se casar com esse outro homem. E para ela se casar, ela tem que ser declarada viúva. Então, ela aproveita com a passagem dos 7 anos de desaparecimento do Dom João
E ela, mesmo com a sensação de que o marido está vivo, ela aceita o título de viúva, né, para poder se casar com outro. E ela se casa lá, se me lembrar o nome do homem, não sei se era Baltazar Coutinho, mas assim, que ele, na verdade, esse homem com quem ela vai se casar, que é o Frei Luís de Souza, é ele que é o narrador da história, é ele quem conta essa história pra gente, entendeu? Esse homem que se casa com a dona Madalena de Vilhena. Então, tem se passado mais 13 anos, se passaram 13 anos do casamento, aí você conta, foram 7 anos esperando o marido voltar, já foram 13 anos de casamento, dona Madalena tem uma filha de 13 anos lá com esse homem que ela se casou, e um dia ela está sozinha em casa quando aparece um senhor do nada, um velho, um mendigo, um andarilho, de barba longa, roupa rasgada, tipo aquele da música do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, daquele jeito, aparece do nada e ele quer falar com dona Madalena de Vilhena. Só que a mulher não pode receber um estranho em casa sem a presença do marido. Etiqueta da burguesia. Mulher não pode receber visitas em casa. Isso aparece também lá no Sofrimento do Jovem Werther. A Charlotte, quando se casa lá com o Albert, ela é proibida de receber qual é o nome dele? O Werther. Ela é proibida de receber o Werther enquanto o marido estivesse fora de casa. Só pode vir aqui se eu estiver presente. A mulher não pode receber visita sem a presença do marido. Então, a dona Madalena não podia receber esse senhor. E esse senhor insiste em falar com ela e diz que traz um recado para ela. Olha só, esse senhor diz para o criado, diga para ela me receber, porque eu tenho um recado para ela. Aí ela fica curiosa, porque se tem uma coisa que mata as pessoas, e principalmente a mulher, é a curiosidade, né? Nossa senhora, como a gente é curiosa. Então tá lá a curiosidade, ela fica, como é que é? Aí o que ela faz? Ela manda chamar o irmão mais velho para vir com ela receber esse estranho, porque ela não pode receber o homem sozinho em casa. Tem que ter alguém, tem que ter um homem mais velho da família representando isso aqui. Sociedade patriarcal, como eu falei para vocês, tudo bem? Então, vocês estão aí? Eu não estou vendo vocês repetindo, vocês não estão nem perguntando, cadê o chat? Estão caladinhos, o que houve? Tem hora que eu penso que eu estou falando sozinha. Cadê o chat? Não está aparecendo o chat para mim. Ok. Eu vou continuar aqui. Vocês estão aí, não estão? Como que eu vou saber se vocês estão comigo? Eu sei que tem 51 alunos na minha sala de aula agora. Só quero saber cadê vocês. Tudo bem. Então, a dona Madalena de Vilhena recebe, enfim, esse andarilho. Aí, eles vão lá para o salão da nobreza. Ela recebe esse homem lá no salão nobre. E tem lá um monte de fotografia de todos os duques, os arquiduques, os reis e as rainhas e todo mundo da nobreza desse salão, tá bom? Tá lá a foto de todo mundo. Esse velho chega e diz que tem um recado para a dona Madalena. Aí a dona Madalena diz para ele, e quem é o senhor? Aí ele diz, nem eu mesmo sei mais quem sou eu. Mas o que é que o senhor quer? Eu vim dar um recado. Eu vim cumprir uma promessa que eu fiz a uma pessoa que eu conheci há 20 anos. Olha aí, vamos pegando a data. 7 anos de desaparecimento do marido da dona Madalena. 13 anos de casamento, 7 mais 13, 20. O homem diz, eu vim trazer um recado de uma pessoa que eu conheci há 20 anos. A dona Madalena diz assim, mas quem é essa pessoa? Ele diz assim, eu não sei. Mas você reconheceria essa pessoa se você visse a sua foto, a sua imagem no retrato? Aí o velho responde, reconheceria como eu reconheço a mim mesmo. Olha só, reconheceria como reconheço a mim mesmo. Aí o irmão dela diz assim, pois dá uma olhada nessas fotos aqui que tem na sala e me diga se é algum deles. Gente, o velho sequer se deu ao trabalho de procurar a foto. Sem olhar onde estava a foto, ele só levantou a mão e apontou, é aquele ali. Sem ter olhado para as fotos antes, entendeu? Quer dizer, ele sabia exatamente onde estava o quadro e apontou para o quadro de Dom João, marido da dona Madalena. É aquele ali. Aí a dona Madalena, não pode, meu Deus, o que houve? Imagina o escândalo que seria. Imagina o escândalo que vai ser essa mulher ter aceitado um casamento, estar há 13 anos casada, se o marido ainda estivesse vivo. Ela estaria cometendo um crime que nem a igreja perdoa. Nem a sociedade, nem a igreja, ninguém iria perdoá-la. Ah, tia, mas aí o marido desapareceu, não sumiu. Sim, mas ela sabia, ela tinha um pacto com ele. Foi o que ele falou ainda antes dele ir embora para a guerra. Ele disse, se algo acontecer comigo, você vai ser a primeira a saber. Quer dizer, não bastava só o julgamento social, tinha também o próprio julgamento dela.
ela sabia na sua intimidade que havia aquele acordo dela com o marido e que ali não estaria respondendo a isso, entendeu? Quer dizer, ela burlou os sentimentos, ela burlou as regras sociais e tudo mais para atender aos desejos dela, que era de se casar com o atual marido, ok? Entendido? Então, tem lá, então esse velho chega e o irmão dela diz assim, pô, diga logo, diga o que foi que essa pessoa mandou você dizer, qual é o seu recado? Aí ele dá o recado, ele disse que em algum lugar uma pessoa viveu e morreu por Dona Madalena de Vilhena e que ela saberia que ele estaria vivo. Gente, quando ele dá esse recado, o criado dele está entrando. Lembra que eu falei do criado, do Dom João VI, do Dom João, marido da Dona Madalena? O criado chega nessa hora com a filha de Dona Maria, a menina de Dona Madalena, a Maria, que hoje tem 13 anos. Naquele momento tinha 13 anos, certo? Quando o criado entra na sala e encontra esse velho, o criado faz assim, ó, pro velho. Olha o que o criado faz pro velho. Ele faz esse gesto de nobreza pro velho. Então, o que é que fica na cabeça? O que é que vocês acham? Quem que era esse velho? E depois de dar o recado, o velho desaparece. Mas uma coisa é certa. Ele estragou, ele acabou com a vida de Dona Madalena. Querido, eu não estou conseguindo abrir o chat. Alt H. Não estou conseguindo abrir o chat para ver o que vocês estão falando, tá bom? Então, tá aí a história desse momento aqui da primeira geração romântica de Portugal, uma das melhores histórias, que é o livro, né? Vocês podem baixar de graça, tem gratuito ele na internet, viu, gente? Que é Frei Luís de Souza, para você saber o que vai acontecer com a vida desse pessoal aí, Frei Luís de Souza, do Almeida Garré. Tá bom? Tudo bem? Vocês estão aí, né?